Abrir a palavra do Senhor em Hebreus. Hebreus capítulo 11, versículos 23 em diante. Hebreus capítulo 11, versículos 23 em diante. Hebreus 11, 23. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Hebreus 11, versículo 24. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, ao usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza muito maior que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Amém. Então, nesse momento, meus amados irmãos, nós daremos continuidade à nossa exposição sobre a fé. Eu queria continuar agora no mês de maio com essa exposição. Muito obrigado, irmão. Com essa exposição, mas como nós entramos no mês de maio, é mês da família, então eu não poderei continuar, porque nossas pregações e estudos serão voltados para a temática de família. Então hoje nós vamos, meus amados irmãos, tentar entender esse trecho aqui e mais o restante, e concluirmos então nossa exposição aqui na carta aos Hebreus. Então, Hebreus 11, 23 nos diz que pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Agora, meus amados irmãos, nós avançamos e saímos da fé de Isaac, Jacó e José, e vamos para a fé de Joquebede e Arão, que são os pais de Moisés. A Bíblia nos diz que pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido. É claro que esse versículo 23 não se refere a Moisés primeiramente, porque Moisés não podia se esconder. Quando a Bíblia diz que pela fé Moisés foi escondido por seus pais, o autor está primeiro mostrando que essa fé esteve nos pais de Moisés. Antes de falar sobre Moisés, o autor de Hebreus fala sobre os pais dele, e nos relembra, meus amados irmãos, que eles foram fiéis a Deus em dias de perigo. Eu quero contextualizar você, para que você entenda por que os pais de Moisés foram homem e mulher de fé. A Bíblia nos mostra que quando José se revelou aos irmãos dele, ele mandou que os irmãos dele fossem buscar Jacó, que estava em Canaã, para que Jacó viesse morar no Egito. José foi vendido pelos próprios irmãos, como os irmãos aqui bem sabem, e ele se tornou, 17 anos depois, 13 anos depois, ele se tornou, meus amados irmãos, o governador, um dos maiores no Egito, ficando abaixo apenas do faraó. Ele então mandou que o pai dele viesse com a família para morar juntamente com ele, para que ele cuidasse do seu pai e da sua mãe na velhice. A história nos mostra então que eles começaram a reproduzir em abundância dentro do Egito. Deus fez uma promessa a Abraão, Isaac e Jacó, de que eles teriam uma numerosa descendência. Pois bem, isso está se cumprindo agora. E o faraó pensou politicamente: se vier um exército contra nós e se filiar a esse povo hebreu, que é nosso escravo, é claro que nós seremos derrotados. Eles são muitos aqui no Egito, e se vier um exército de fora e se aliar a eles, nós já perdemos o Egito para eles. Então o faraó baixou um decreto: as parteiras deveriam matar todo menino hebreu. Nasceu um menino hebreu, a parteira percebia que era dos hebreus, ela deveria matar o menino e jogá-lo no rio Nilo. Só que a Bíblia diz que as parteiras temeram a Deus, e elas não fizeram isso. Elas deixaram que muitos meninos hebreus passassem.
Os pais de Moisés, meus irmãos, pela fé, não se intimidaram com o decreto do rei. Eles criam que Deus tinha uma promessa. A promessa que Deus fez a Abraão, Isaac e Jacó e também a José, era que os descendentes deles, Abraão, Isaac, Jacó e José, teriam uma grande nação, habitariam na terra prometida e abençoariam o mundo inteiro. Então, Joquebede e Moisés, sabendo disso, agiram pela fé. O que eles fizeram? Colocaram Moisés num cesto de junco e colocaram nos juncos próximos ao mar. Não foi dentro da água diretamente, mas na beirada, ali, à beira do mar, à beira do rio. Então a Bíblia nos diz que a filha de Faraó foi se banhar no mar. Chegando ali, que era um rio na verdade, chegando ali no rio, diz a Bíblia que ela estava banhando e as suas moças que estavam acompanhando ali perceberam que havia algo estranho. A filha de Faraó então percebeu que havia um menino dentro de um cesto. Ela percebeu pelo movimento que era algo diferente. Então, olhando para o menino, ela percebeu que era um dos hebreus. A Bíblia nos diz algo interessante. Diz que a filha de Faraó se comoveu daquele menino. Ela ficou com dó dele e disse assim: esse menino é um dos hebreus. Miriam, a irmã de Moisés, estava observando tudo isso. E a Bíblia diz que Miriam falou assim: ei, quer que eu procure alguém para cuidar do menino? Aí ela disse: sim, procure alguém, uma hebreia que tenha jeito com meninos hebreus. Miriam chamou a mãe dela, a mãe de Moisés. E a Bíblia diz então que a filha de Faraó disse a Joquebede: cria esse menino para mim e eu lhe darei um salário. Olha que incrível isso. O Faraó queria matar os meninos. Deus colocou um menino hebreu dentro do palácio do Faraó, criado pela mãe do menino hebreu, e o Estado egípcio ainda pagou um bolsa maternidade, um bolsa mãe para Joquebede, e ela criou Moisés, meus amados irmãos, de acordo com a fé dos pais, ou seja, de acordo com aquelas promessas dadas a Abraão, Isaac e Jacó. Por 3 meses, diz aqui o texto, que os pais esconderam Moisés. Assim que Moisés nasceu, Joquebede e Arão olharam para Moisés e perceberam que havia algo nele diferente. Nós não sabemos como foi que isso aconteceu, mas de alguma forma Joquebede e Arão perceberam que Moisés era o escolhido de Deus para libertar o povo hebreu. Eu peço que você marque esse texto aqui e abra comigo, por favor, em Atos capítulo 7, versículo 20. Romeu, olha aqui, por favor, essa caixa, tá? Uma microfonia aqui, um barulho. Atos 7, versículo 20. Abra a sua Bíblia em Atos 7, versículo 20. Mas marque lá o texto de Hebreus, que vamos voltar daqui a pouco. Atos 7, versículo 20. Por esse tempo, nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Durante 3 meses, ele foi mantido na casa de seu pai. Quando tiveram que abandoná-lo, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. Mas os irmãos sabem que foi Joquebede. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Agora volte para Hebreus 11, 23. Aqui diz que os pais viram que o menino era bonito. A expressão bonito aqui não quer dizer que o rosto dele era um rosto simplesmente bonito. A expressão viram que o menino era bonito quer dizer que havia nele alguma marca que o identificava como sendo um libertador do povo. Joquebede e Arão tiveram visão pela fé. Eles viram que Moisés era o libertador do povo. Eles viram que Moisés era aquele que libertaria o povo de Israel do cativeiro egípcio. E o texto bíblico então nos diz que eles não temeram o decreto do rei. Por quê? Eles tinham uma confirmação de Deus. Deus confirmou para eles que Moisés era um menino escolhido. A expressão está lá em Atos 7, versículo 20, que ele era bonito aos olhos de Deus, quer dizer que ele era escolhido aos olhos de Deus. Ou seja, Deus mostrou a Joquebede e Arão que Moisés era um menino escolhido para ser o libertador. E o que foi que os pais fizeram? Eles creram na promessa de Deus. Eles creram no que Deus estava dizendo e pela fé esconderam 3 meses Moisés. Mas chegando ao ponto de não poderem mais escondê-lo, diz a Bíblia que eles não temeram o decreto do rei e não mataram o menino, mas foram lá e colocaram o menino na beira do rio Nilo. E a filha do faraó então, com o instrumento nas mãos de Deus, o pegou para criar, e Moisés foi criado dentro do palácio de Faraó. Versículo 24. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado.
Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Se os irmãos prestarem atenção, do versículo 23 para o 24, nós temos muitos anos de história. O autor de Hebreus faz um resumo aqui. Ele pula de Moisés de 3 meses para o Moisés já de 40 anos. E diz que Moisés, quando o homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. O que ele quer dizer é que Moisés, quando cresceu, ele entendeu que ele era um libertador. Entendendo que ele era um libertador, Moisés, pela fé, ele se recusou a ser um egípcio, porque Moisés sabia que ele era um hebreu. Ele sabia que ele era um israelita, um descendente de Israel, o pai de Jacó. Ele sabia que ele era um daqueles que tinha uma promessa de Deus, de um grande povo, uma grande terra e uma bênção universal. Então Moisés, já homem, ele fez uma renúncia. Moisés, pela fé, renunciou. Os pais de Moisés, pela fé, não tiveram medo do decreto do rei. Moisés, então, homem feito, ele recusou e preferiu. Ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó e preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus. O autor nos diz aqui que Moisés poderia ter construído uma carreira promissora dentro do Egito. Moisés seria um novo faraó, seria o homem mais importante do mundo naquele tempo. Moisés sabia que a cadeira do faraó era dele. Assim que o faraó morresse, a filha do faraó não podia ser uma faraó. Ela sabia muito bem que ela não poderia sentar no trono. Então, quem seria o faraó? O filho da filha do faraó, Moisés. Moisés poderia ser um dos homens mais poderosos do mundo. Um homem culto, com grande conhecimento, com grande riqueza e influência, e agora sentado no trono como faraó. Mas aqui diz que pela fé, ele recusou isso. Pela fé, Moisés recusou, conforme o versículo 25, usufruir os prazeres transitórios do pecado. Olha que interessante isso. Moisés, ele entendeu que ele poderia ser poderoso, ele poderia ser rico, ele poderia ser faraó, mas isso era usufruir os bens terrenos, os prazeres passageiros ou transitórios do pecado. Moisés, então, renunciou a alguns anos de prazer no pecado por uma vida eterna. Moisés, pela fé, abriu mão do seu trono, abriu mão da sua riqueza, abriu mão de um futuro promissor, e ele preferiu, irmãos, diz o versículo 25, ser maltratado junto com o povo de Deus. Os irmãos se lembram daquele episódio em que Moisés, com 40 anos, sai para ver o povo hebreu. Ele começa a caminhar no Egito e ele vê um egípcio maltratando um hebreu. E Moisés então toma as dores, porque quando nós temos laços sanguíneos, nós estamos ligados uns aos outros. Mas aqui muito mais. Moisés não tinha apenas laços sanguíneos. Moisés sabia que o povo israelita era o povo de Deus. Moisés então tomou as dores do amigo israelita e ele matou o egípcio. Moisés sabia que o faraó o perseguiria e o mataria. Moisés então fugiu, meus amados irmãos, para o deserto. E ele ficou ali 40 anos tocando os rebanhos, ajudando ali as crias. E foi ali que ele casou e teve Jétro como sogro. A Bíblia então nos diz que Deus apareceu a Moisés. Moisés já com 80 anos e fez um chamado a Moisés. Diz: Moisés, agora tem uma grande obra para você. Naquele tempo, quando você tinha 40 anos, o povo não entendeu que você era um libertador. Mas vá, Moisés, que agora o povo está pronto. Moisés, vá, porque eu vou te enviar como grande libertador. Moisés, então, amedrontado com a visão da sarça ardente, ele se aproximou e Deus o comissionou e Moisés voltou ao Egito. E os irmãos sabem muito bem como foi todo o processo. Moisés, de início, tremeu na base, ele não queria ir, mas Deus o confirmou, Deus o confortou e confrontou e o enviou. Moisés então foi. Chegando lá, diz a Bíblia que ele anunciou 10 juízos, conhecidos como 10 pragas, e disse: Faraó, Deus te manda dizer que se você não libertar o povo dele, vai acontecer isso, e isso, e isso, e isso aqui, ó. Serão 10 pragas, e a última é a morte de todo primogênito. Do primogênito daquela casinha, do homem insignificante, até o seu primogênito, o seu filho, que será o futuro faraó, ele morrerá. E a Bíblia nos diz então que o faraó endureceu o coração e não deixou o povo de Israel ir. Até que então Deus começou a mandar as pragas, ou os juízos, e veio o primeiro juízo, o segundo juízo, e então antes de mandar o 10º juízo, Deus estabeleceu a Páscoa. Deus disse: Moisés, mata um cordeiro, pegue o sangue do cordeiro e coloque nos umbrais da porta e marque a casa dos israelitas.
como a carne do cordeiro, como a erva amarga para lembrar o tempo de escravidão, e como o pão sem fermento, que é uma noite de pressa. Esta é a Páscoa do Senhor. Moisés, eu naquela noite virei como anjo destruidor, e eu entrarei na casa onde não houver o sangue do cordeiro, e eu matarei o primogênito, mas na casa em que houver o sangue, eu passo por cima, eu passarei por cima, e não matarei o primogênito que há ali. Moisés então entendeu, irmãos, que era muito melhor sofrer com o povo de Deus e ter a vida eterna, do que usufruir dos prazeres pecaminosos que o mundo tem para nos oferecer. E o que foi que Moisés fez? Ele renunciou o cargo de príncipe, ele era o príncipe do Egito, ele recusou esse status. Segundo, ele preferiu ser maltratado. Versículo 27, ele abandonou o Egito, não ficando com medo da ira do rei, pois permaneceu firme. Versículo 28, ele celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos israelitas. Versículo 29, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, e quando os egípcios tentaram fazer a mesma coisa, foram engolidos pelo Mar Vermelho. Olha que história interessante. O autor de Hebreus resume a história de Moisés toda em 1, 2, 3, 4, 5, 6 versículos. Ele mostra Moisés bebê e os pais de Moisés tendo fé e escondendo o menino, depois o revelando. Ele mostra Moisés já homem, renunciando os benefícios do Egito e se identificando com o povo de Deus. Depois mostra Moisés abandonando o Egito, não ficando com medo da ira do rei. E o versículo 28 diz que ele celebrou a Páscoa e foi embora do Egito, levando, segundo o versículo 29, os israelitas com ele. Aqui é o chamado êxodo. É quando o povo de Israel saiu do Egito e foi rumo à terra prometida. O autor de Hebreus então nos mostra que os pais de Moisés não ficaram com medo do decreto do rei. E Moisés futuramente, versículo 27, também não ficou com medo da ira do rei, pois permaneceu firme como aquele que vê, como quem vê aquele que é invisível. Moisés estava contemplando alguém. Aqui diz que ele ficou firme como quem vê aquele que é invisível. Quem foi que Moisés viu? Versículo 26. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Irmãos, o que é fé? Está aí no versículo 1 do capítulo 11. É a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Moisés não tinha visto Cristo literalmente na frente dele, mas Moisés teve uma visão de Jesus Cristo. Ele sabia que ele era uma figura de um homem que viria futuramente e libertaria o povo de Deus do cativeiro do pecado. Ele sabia que futuramente viria um novo Moisés, um grande libertador, um homem que sofreria pelo povo de Deus. Moisés está sofrendo com o povo de Deus, mas ele sabia que Jesus viria para sofrer pelo povo de Deus. Por isso que o versículo 26 nos diz, irmãos, que ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza muito maior do que os tesouros do Egito. E o versículo 25 diz, que ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus do que usufruir os prazeres transitórios do pecado. Perceba que Moisés sabia, meus irmãos, que haveria um Salvador, um sofredor, alguém que sofreria pelo povo de Deus. Moisés, então, contemplando esse Salvador, que morreria por ele contemplou, então, a recompensa. Ele viu aquele que é invisível. E é isso que a fé faz. Escute isso. A fé nos faz crer nas promessas de Deus, de tal forma que você e eu renunciamos aqui nesse mundo tudo que for preciso para nos mantermos fiéis a Deus. Nada nesse mundo é maior do que as promessas que Deus fez para mim e para você. E não são promessas de riqueza, não, porque Moisés poderia ser rico lá no Egito. São promessas muito maiores do que a riqueza. Aqui diz que Moisés viu que o sofrimento por causa de Cristo era maior do que a riqueza dos tesouros do Egito. Moisés poderia ser um homem riquíssimo, um homem de status altíssimo, um faraó. Ele deveria ter o mundo todo sob o poder dele. Mas não. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus. Porque Moisés entendia que o Salvador do povo de Deus um dia viria para sofrer pelo povo de Deus. Moisés sofre com o povo de Deus, mas um dia o Salvador viria para sofrer pelo povo de Deus. E o que Moisés fez? Ele renunciou, ele recusou os prazeres transitórios do pecado, ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus,
porque entendia que ser de Cristo é uma riqueza muito maior do que os tesouros do mundo. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Perguntou Jesus. O que adianta a pessoa usufruir de tudo que esse mundo aqui tem para oferecer e por fim ela se perder? Do que adianta você e eu ficarmos nesse mundo, vivendo tudo que ele tem para oferecer, todos os prazeres que o pecado tem para nos dar, e no fim, irmãos, nos perdermos, e no fim, ouvintes da palavra, nos perdermos eternamente, perdermos tudo aquilo que um dia nós poderíamos ter pela fé. O que adianta a mim e a você usufruirmos todos os prazeres transitórios, passageiros do pecado hoje, e perdermos um dia, meus irmãos, a salvação eterna? O que adianta um homem e uma mulher passarem a vida inteira vivendo de acordo com os prazeres transitórios do pecado e por fim perceberem que eles se perderão, por fim perceberem que eles não serão salvos? Moisés, pela fé, ele olhou para Cristo e ele entendeu: sofrer por Cristo é melhor do que usufruir dos prazeres do pecado. Estar com Cristo é melhor do que ter o prazer momentâneo, falso, agora, e por fim ser condenado. Então, pela fé, a mesma fé de Joquebede, a mesma fé de Arão, diz a Bíblia que Moisés, meus amados irmãos, abandonou o Egito, não ficando com medo da ira do rei. A mesma coisa que os pais dele fizeram. Percebem isso? A mesma coisa que Joquebede e Arão fizeram anos antes, agora Moisés faz. Sabe por quê? Porque não tem nada melhor para uma criança do que obedecer os ensinamentos dos pais que temem a Deus. E não tem nada melhor para os pais que temem a Deus do que ensinar os seus filhos a caminharem no caminho do Senhor. Quando Moisés cresceu, o que ele fez? Ele fez a mesma coisa que os pais dele. Ele não teve medo da ira do rei, ele não teve medo do decreto do rei, mas abandonou o Egito, deixando para trás um rei irado, um faraó com muita raiva. E ele celebrou a Páscoa, derramou o sangue do cordeiro, e diz a Bíblia no versículo 29 que ele foi embora juntamente com os israelitas e atravessaram o mar vermelho como por terra seca. Meus amados irmãos, Moisés é um exemplo para mim e para você do que é a fé. A fé, segundo a Bíblia, é algo que eu estou esperando, que eu não vejo. É uma certeza que eu tenho do que eu espero. É uma convicção de fatos que eu não estou vendo agora. Nós não estamos vendo um novo céu e a nova terra. Nós não estamos vendo o paraíso. Nós não estamos vendo Jesus. Nós não estamos vendo recompensa eterna. Mas é isso que é fé. Fé não é você dizer assim, ó, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, e dá certo. E não é fé. Aí é superstição. Fé é quando você renuncia tudo aqui e agora para viver o plano e o propósito de Deus, a vontade de Deus, mesmo sem ver nada, mesmo sem ter visto o céu, mesmo sem ter visto o novo céu e a nova terra, mesmo sem termos visto, meus irmãos, uma pessoa entrando no céu. Nenhum de nós aqui vimos ninguém no céu. Nós nunca vimos o tal do céu, nós nunca vimos o tal do paraíso, o novo céu e a nova terra, nós nunca vimos Cristo voltar. Mas mesmo assim, eu e você abrimos mão de tudo que esse mundo tem para oferecer. E pela fé nós cremos que isso um dia vai acontecer. E sabendo que isso um dia vai acontecer, nós vivemos hoje, aqui e agora pela fé. Vivemos hoje, aqui e agora, meus irmãos, como Moisés, como Arão. O que é que o autor de Hebreus tem em mente aqui? Os leitores da carta dele estavam sendo perseguidos por causa da fé. Os irmãos que receberam a carta aos Hebreus, eles estavam sendo perseguidos, maltratados, humilhados por causa da fé que eles tinham em Jesus. O autor de Hebreus então os encoraja, dizendo: olha, Joquebede não teve medo dos homens, Arão não teve medo dos homens, Moisés não teve medo dos homens. Vocês terão? Eles sofreram por causa de Cristo e vocês envergonharão a Cristo? Eles foram perseguidos por causa de Cristo e permaneceram firmes. Vocês vão se desviar? É isso que o autor de Hebreus quer, é nos mostrar que ainda que os homens nos ameacem, ainda que nossa fé um dia venha a ser ilegal, ainda que você e eu sejamos um dia perseguidos por causa da fé cristã, nós não podemos renunciar, retroceder. Aquela ideia de que fulano sai da igreja por causa de fulano é mentira. Ninguém sai da igreja por causa de ninguém. Aqui tem um sofrimento que nem um crente passou hoje, e eles não desistiram, eles não renunciaram, eles não se desviaram. Pessoas desviam hoje porque não têm fé verdadeira. Elas desviam hoje porque nunca foram de Cristo. Moisés era um homem de Cristo,
Arão era um homem de Cristo, Joquebede era uma mulher de Cristo, Sara era uma mulher de Cristo, Abel, Enoque, Noé, e todos eles morreram firmes na fé. Todos eles foram crentes até o fim. Joquebede, meus irmãos, viu o filho dela à beira do rio Nilo. Aqui tem muitas mães. Semana que vem é dia das mães. Domingo que vem se comemora o dia daquela mulher que tem amor verdadeiro pelo ser humano. É a tal da mãe. Um amor profundo, um amor das entranhas. Imagine Joquebede vendo o pequeno Moisés, 3 meses, pequenininho, à beira do rio Nilo, chorando. Mas pela fé, Joquebede disse: não, ele é o libertador. Eu sei que Deus não vai deixar meu filho morrer. Eu sei que Deus fará alguma coisa e meu filho não vai morrer naquele dia. Joquebede se afastou, Miriam se aproximou e a Joquebede entra daqui a pouco na cena como sendo a mãe de Moisés. Ou seja, Joquebede, pela fé, não ficou com medo do decreto do rei. Nós muitas vezes temos vergonha de dizer que somos crentes na frente dos colegas de trabalho, na frente dos colegas de faculdade. Temos vergonha de dizer que somos crentes na rua. Aqui na igreja, quando saudamos uns aos outros, nós falamos graça e paz, falando graça e paz. Mas na rua, quando você fala graça e paz, Deus fala graça e paz. Quase não sai graça e paz. Com vergonha. Às vezes está no meio dos colegas, tem vergonha de alguém de saúde. Está no meio dos colegas de trabalho, tem vergonha. Está no meio dos colegas de faculdade, tem vergonha. Está no meio dos seus familiares, tem vergonha de ser crente. Que crente é esse? Joquebede não teve medo do decreto do rei. Quem é crente de verdade, teme a Deus e não aos homens. Quem é crente de verdade, quer fazer a vontade de Deus e não a vontade dos homens. Quem é crente de verdade, não tem medo de decreto humano, porque não busca aprovação humana. Quem é crente de verdade, busca unicamente a aprovação de Deus. E é isso que Joquebede, Moisés, Arão, o pai dele, nos ensinam, que pela fé nós temos que viver, meus irmãos, sem nenhum medo, sem nenhum tipo de coação dos homens. Nós temos que viver pela fé, fazendo a vontade de Deus. E o autor de Hebreus então continua, irmãos, do versículo 30 em diante, dizendo o seguinte: pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. E que mais eu direi? Escute isso: certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Agora o autor de Hebreus, ele faz um salto enorme, ele dá um salto enorme. Ele vai de Moisés lá para a época de Josué e diz que pela fé ruíram as muralhas de Jericó. As muralhas de Jericó, meus amados irmãos, eram muralhas enormes, eram largas, a tal ponto de que havia casas entre as muralhas. Eu creio que os irmãos se lembram que a Bíblia diz que Raabe morava em cima do muro. Você falou, como é que mora em cima do muro? Nossos muros hoje são assim mais ou menos. Um muro hoje, muito largo que seja, ele é assim mais ou menos. Na época de Jericó, na época que Jericó estava em pé, as muralhas eram tão largas que as pessoas construíam casas em cima ou entre um muro e outro. Havia um muro externo, as casas aqui, que seria como que a periferia, nós tínhamos um outro muro e o centro da cidade, onde os mais ricos moravam. Raabe era uma prostituta. Raabe morava entre os muros, ela morava numa casinha, onde havia uma espécie de prostíbulo. E ali ela tinha, meus amados irmãos, uma casinha em que ela se prostituía, juntamente com outras prostitutas. Mas quando os espias chegaram em Jericó, diz a Bíblia que pela fé, Raabe entendeu algo interessante. E o diálogo entre Raabe e os espias é bem interessante. Raabe diz assim: eu sei que Deus entregou essa terra na mão de vocês. E eu fiquei sabendo que Deus me libertou lá do Egito com a mão poderosa. E eu temo muito que o Deus de vocês destrua todos nós. Aí Raabe diz assim: como é que eu faço para não ser destruída? Os espias disseram: Raabe, se você nos esconder bem e não contar o nosso plano, nós te pouparemos. Raabe disse: então eu não vou contar. Raabe fez com que os espias descessem pelo muro. A casa dela ficava construída bem em cima. Ela então abriu a janela e fez os espias descerem pelo muro. Ela protegeu os espias de Deus. O autor de Hebreus diz aqui que pela fé Raabe fez isso. E é interessante que o autor de Hebreus não esconde quem era Raabe. Ele diz Raabe, a prostituta.
mostrando que Raabe teve fé, mostrando que Raabe, mesmo sendo uma mulher de vida imoral, quando ela viu os espias, ela entendeu, eles são do povo de Deus. Então Raabe pela fé se converteu. Raabe pela fé entendeu que Deus tinha planos para aquela terra. E Raabe diz aqui, que ela não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. Perguntaram a Raabe, alguns homens andaram aqui, uns homens assim, Raabe, não. Passaram por aqui, mas foi embora, não sei de muita informação, não. Mas diz a Bíblia, então, que quando os israelitas vieram para destruir Jericó, eles rodearam a cidade, meus amados irmãos, e na hora que Deus deu a ordem, eles tocaram a trombeta, e os muros sobrenaturalmente caíram. Não foram os israelitas que derrubaram o muro, foi Deus. Deus derrubou o muro de Jericó, não para dentro, mas para fora, indicando que o próprio Deus estava dando acesso agora, e eles entraram em Jericó, meus irmãos, pela fé, e ali, então, os espias disseram, Raabe, você será poupado, porque você pela fé entendeu, que aqui é a terra prometida, a terra que Deus deu a Abraão, Isaac, Jacó, José, e a nós hoje. Então você, Raabe, vai morar conosco. Você agora é uma das participantes da terra prometida e do povo escolhido. E é interessante que Raabe aparece na genealogia de Jesus Cristo. Nós temos na ancestralidade de Jesus uma prostituta. Raabe é uma ancestral de Jesus. Jesus tem sangue de Raabe nas veias. Jesus é o salvador de todos, inclusive das garotas de programa, das prostitutas, das acompanhantes de luxo. Jesus salva toda pessoa que se arrepende. Raabe era prostituta, uma mulher de vida imoral, mas pela fé. Diz aqui que Raabe é reconhecida agora, irmãos, como convertida. Nós temos o passado, o presente e o futuro de Raabe num versículo só. Quem era Raabe? Prostituta. Qual é o presente de Raabe? Ela se converteu. E qual é o futuro de Raabe? Ela agora faz parte do povo de Deus. Ela mora agora na terra prometida. Ela agora faz parte da terra de Abraão, de Isaac e de Jacó, a terra prometida. E o autor de Hebreus prossegue e diz, irmãos, eu estou sem tempo, que nem eu estou agora pregando aqui sem tempo. E ele fala assim, eu não posso falar, então só vou citar Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, rei Davi, Samuel e os profetas Elias, Eliseu e os demais que vêm. Então ele mostra agora como que eles viveram. Versículo 33. Esse que eu falei aqui, por meio da fé, conquistaram reinos. O próprio Josué, o próprio Davi também conquistou reinos. Praticaram a justiça. Quem não se lembra do reino justo de Samuel? Quando Samuel estava perto da morte, ele chamou os israelitas e ele disse, eu tomei a ovelha de vocês, eu aceitei suborno de vocês, eu porventura posso ser acusado de um pecado. E o povo disse, não, Samuel, tu foi um homem justo. Pela fé, Samuel foi um líder justo. Continuando, eles obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Quem não se lembra quando Davi pegou um leão, diz a Bíblia que ele tomou o cordeiro da boca do leão. Também diz a Bíblia que Sansão rasgou um leão pelo meio. Ele pegou na boca do leão e rasgou o leão pelo meio. E Daniel? Daniel ficou assim, na cova dos leões. E os gatinhos, e os leões se aproximando. E Daniel passa a mão na juba dos leões. Quando o rei disse, Daniel, tu vives, Daniel? Ele disse, rei, aqui tá bom. Estou aqui com os meus amigos leões. Vem aqui, rei. E o rei olhou e disse, me pega. Eu não vou aí não. Daniel, tu tá vindo, sai daí, meu amigo. Eu não tenho que jogar aí não, Daniel. Aí Daniel disse, calma, rei, fica tranquilo. Eu estou com os meus amigos aqui. Ele fechou a boca dos leões pela fé. Diz a Bíblia que Deus enviou o seu anjo, e o anjo do Senhor fechou a boca dos leões para que não engolissem Daniel. Seguindo, no versículo 34, extinguiram a violência do fogo. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Foram lançados, meus irmãos, na fornalha de fogo. E o rei então disse assim, vocês estão aí? E o rei se aproximou e disse, vem cá. Não foram 3 homens que nós jogamos lá? Vem cá. Talvez eu de ressaca. Olha aqui, tem quantos homens ali? E aí os importantes do rei olharam e disseram, rei, tem 4 homens. Mas nós jogamos 3, Sadraque, Mesaque e Abednego. Como que tem 4 agora? Aí o rei observou e disse, e o 4º tem uma aparência dos filhos dos deuses. Quem era? Era o Senhor Jesus Cristo.
extinguindo a violência do fogo, para que eles não fossem queimados na fornalha. Versículo 34, escaparam de ser mortos à espada. Davi escapou várias vezes. A Bíblia diz então que Elias disse: mas Deus, Jezabel matou vários profetas, só eu escapei. Da fraqueza tiraram força. Sansão viveu uma vida imoral. E a Bíblia diz que furaram os olhos de Sansão e o colocaram para rodar um redemoinho, um moinho. E a Bíblia diz que enquanto Sansão rodava aquela pedra pesada, ele se sentia humilhado e os seus cabelos foram crescendo de novo. E a Bíblia diz então que pegaram Sansão e o colocaram em um templo pagão, o templo de Dagon, e disseram assim: divirta as pessoas. E havia muitas pessoas na galeria rindo de Sansão. Ele virou um bobo da cor, ele virou alvo de zombaria. Sansão estava colhendo os frutos do pecado. Mas diz a Bíblia que Sansão, ali com seus olhos furados, ele fez uma oração, bem fraco, irmãos, bem abatido por causa do pecado, com os olhos furados, a cabeça raspada. Veja que humilhação. Ele era um nazireu. Diz que ele se apoiou nas duas colunas e disse: ó Deus, dá-me força só esta vez, pelo menos por um dos meus olhos. Diz a Bíblia que ele empurrou as duas colunas com vontade, meus irmãos. E ele matou mais pessoas em sua morte do que em sua vida. O que ele deveria fazer? Vivo. Ele não fez, porque estava farreando, estava namorando demais. Mas na hora da morte, da fraqueza, pela fé, Sansão tirou força. No pecado, humilhado, moribundo, olhos furados, cabeça raspada. E ele fez uma oração, como aquela do publicano. Ele disse: ó Deus, só mais essa vez, tem misericórdia de mim. E ele começou a empurrar as colunas, irmãos. E a força do Senhor foi entrando de novo em Sansão. E ele derrubou as colunas. E diz a Bíblia que o templo de Dagon caiu sobre todos que estavam ali, inclusive sobre o próprio Sansão. Da fraqueza, eles tiraram força. Fizeram-se poderosos na guerra. Puseram em fuga exércitos estrangeiros. Josafá, Ezequias e outros reis. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Lembra da Sunamita? Lembra das duas viúvas? A Bíblia diz que uma das viúvas de Tirisidom teve o seu filho morto. Seu filho morreu, na verdade. Aí diz que o profeta Eliseu fez algo, fez uma oração e o menino ressuscitou. Elias fez a mesma coisa. Elias levantou o filho da viúva também. Os dois profetas, tanto Elias quanto Eliseu, ressuscitaram filhos de viúvas. Por isso que aqui diz, no versículo 35, que essas mulheres, pela fé, receberam pela ressurreição os seus mortos. Quando Moisés e Elias disseram para elas: nós vamos ressuscitar teu filho, elas creram. E pela fé, essas mulheres receberam pela ressurreição os seus filhos. Versículo 35 ainda, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Versículo 36, outros, por sua vez, passaram pela provação de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões, irmãos. Versículo 37, foram apedrejados. Estevão, Zacarias ferido e outros mais foram apedrejados, cerrados ao meio. A história rabínica diz que Isaías morreu assim, mortos a fio de espada, andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Lembra do vestuário de Elias? Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. Versículo 38, presta atenção. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Meus irmãos, veio o sofrimento desses irmãos e irmãs nossas do passado. Quem aqui já fugiu de casa porque era crente? Quem aqui teve que sair de sua casa e andar pelos desertos, escondido, pelos vales, pelos montes, pelas covas, para não ser morto? Quem de nós aqui já foi cerrado ao meio? Quem aqui já foi preso pela fé? Quem aqui foi morto a fio de espada? Quem de nós aqui perdeu as próprias roupas, a ponto de andar com roupas feitas de peles de cabras e ovelhas? Quem aqui foi afligido e maltratado? Quem de nós foi zombado e açoitado pela fé, como Paulo e Silas foram? Quem de nós aqui foi torturado pela fé? Quem de nós aqui já foi preso porque é evangélico? Nenhum de nós. No máximo, alguns irmãos aqui entraram na cadeia para evangelizar outras pessoas. Mas nós nunca entramos naquela cadeia aqui em Itaguaçu, nem os presídios que tem aqui na região. Nenhum de nós entramos ali porque somos crentes. Nenhum. Ninguém aqui foi preso pela fé. Esses irmãos e irmãs aqui foram.
E nenhum deles se desviou. Aí a pessoa vem me dizer hoje que saiu da igreja por causa de fulano. Aí eu vou para a igreja por causa disso. Aí você mais crente por causa daquilo. Aí eu estou enfurnado, vou sair da igreja. Grande fé. Enfurnar e sair da igreja. Eles foram maltratados, humilhados, presos, mas nunca desviados. Nunca desviados. Meus amados irmãos, não existe esse negócio de desviar. Nós temos que ser crentes até o fim. Não tem esse negócio de, eu sou mais crente que eu sofro, mas ninguém aqui, nenhum de nós, nem o pregador que está pregando agora, nenhum de nós que sofreu metade do que esses irmãos sofreram. Mas o versículo 38 nos diz algo interessante. O mundo não era digno deles. Ou seja, eram valiosos aos olhos de Deus. Eram homens tão valiosos que ninguém no mundo tem o valor deles. Apesar de não serem valorizados pelo mundo, apesar de serem maltratados pelo mundo. Versículo 39. Todos esses que o autor falou aqui, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa. Porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Aqui chegamos num ponto interessante. O autor de Hebreus agora diz, meus amados irmãos, que eles sofreram muito, foram perseguidos e tudo mais, só que eles não obtiveram a concretização da promessa. Mas por quê? Por que Deus não deu a Moisés ainda o reino? Por que Deus não deu aos pais de Moisés o reino? Por que Deus não deu para Elias o reino? E para esses homens e mulheres anônimos aqui, que foram torturados, zombados, açoitados, apedrejados e mortos porque eram crentes? Por que Deus não deu o reino a eles? Aqui entra você agora. O versículo 40 diz que Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Ou seja, ainda havia muitos crentes que viriam à frente. Não eram só eles que eram crentes. Depois deles, diz o autor de Hebreus, tinha muitos outros crentes, inclusive eles, na época que a carta foi escrita, e nós hoje aqui, 2000 anos depois. Em outras palavras, todo o povo de Deus entrará de uma só vez no reino. Todos nós, desde Abel, o primeiro crente da face da terra, até o último crente depois da vinda de Cristo, todos nós entraremos juntos na promessa eterna. Todos nós veremos a concretização da promessa juntos. Por quê? Porque diz a Bíblia que Deus tinha algo melhor para nós. Deus não queria que nós ficássemos de fora disso. E Deus então incluiu pessoas de outros lugares do mundo na mesma salvação. O que é que isso significa? Que eu e você agora somos chamados a andar também pela fé. Agora vamos deixar Abel para trás. Agora vamos deixar Enoque para trás. Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, José, Arão, Joquebede, Moisés, Raabe, os israelitas, Davi, Samuel, Jefté, Sansão. E agora chega até mim e até você. Agora chega a nós. Agora é a nossa vez. Por isso que o autor de Deus agora diz assim, versículo 1 do capítulo 12. Portanto, é uma conclusão. Versículo 1 do capítulo 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos, ou seja, ao nosso redor, uma tão grande nuvem de testemunhas, Abel, Enoque, Davi, Sansão, livremos-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos, irmãos, nós hoje, século 21, com perseverança, a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Sabe o que o autor de Deus está falando agora? Que você e eu temos que olhar para o exemplo desses homens e mulheres, mas, acima de tudo, nós temos que olhar para Jesus, que é o autor e consumador da fé de Abel, da fé de Enoque, da fé de Abraão e da tua fé, da minha fé. Nós temos que olhar agora para Jesus e irmos também até o fim como crentes, corrermos a corrida que nos está proposta. Amados irmãos, eu caminho para a conclusão da pregação dizendo: agora chegou a mim e a você, agora é a nossa vez. Vamos envergonhar Jesus?
Vamos envergonhar uma lista de homens e mulheres de fé tão corajosos como esses? Vamos sair da igreja porque não gostamos de uma coisa ou outra, ou porque não deu o nosso jeito, ou porque não temos oportunidade? Vamos sair da igreja hoje por causa disso? Que vergonha nós seremos diante de Deus e dos homens e diante da Bíblia, com tantos exemplos de fé. Pastor, você é da igreja. Por que, meu irmão? Por que, minha irmã? Estou sofrendo demais. Já foi apedrejado? Não. Já foi preso? Não. Cerrado no meio? Não. Morta a espada? Não. Já andou errante porque é crente? Não. Tomaram suas roupas? Não. Tomaram sua casa? Não. Não tem razão para se desviar. Não tem razão para se desviar. Porque mesmo que tivesse acontecido isso conosco, nós não teríamos ainda razão para desistir. Sabe por quê? Porque eles olharam para Jesus e foram torturados, e foram aprisionados, e foram chicoteados, foram açoitados, foram apedrejados, foram maltratados, foram errantes, foram zombados, foram humilhados, mas pela fé. Esses homens e mulheres aqui perseguiram, eles perseveraram. Esses homens e mulheres aqui são um exemplo de que nada e ninguém tira alguém da presença do Senhor. Jesus disse: as minhas ovelhas estão na minha mão e ninguém as arrebatará. Os da fé, os verdadeiros, nunca se desviarão. Os verdadeiros vão até o fim. Conforme o capítulo 10 e versículo 39, nós somos da fé para a preservação da alma. Nós não somos os que retrocedem para a perdição. Nós devemos, irmãos, ir até o fim. Segundo o autor de Hebreus, nós temos que olhar agora para o autor e consumador da fé e nos desvencilhar de todo peso, nos desvencilhar de todo pecado. Nós temos que lutar contra a carne, lutar contra o mundo, pagar o preço de sermos crentes. O que falta hoje na igreja de Cristo é crentes que paguem o preço por serem crentes. Nós queremos um evangelho barato, uma graça barata, um cristianismo que não nos custe nada. Cristianismo confortável não salva, mata, condena, ilude e por fim leva a pessoa à perdição. Dietrich Bonhoeffer disse o seguinte: uma graça que não te custa, não te salva. Uma fé que não te custa, não te salva. Uma fé que não exige de mim e de você uma vida, não pode salvar a nossa vida. Que fé é essa de hoje? Que você pode ser evangélico e pode ser mundano. Você pode ser evangélico e seguir sua vida como bem quiser. Que vergonha! Quando olhamos para Hebreus 11, isso dá vergonha. Quem tem que renunciar? Quem tem que lutar contra si mesmo? Quem tem que perseverar? Quem tem que ter coragem? Quem tem que viver pela fé? Tem que abrir mão de tudo, tem que enfrentar a todos e seguir em frente, obedecer a Cristo, honrar a Cristo, seguir a Cristo, ser fiel a Cristo, amar a Cristo e ir até o fim assim. O autor de Hebreus diz que agora somos nós. Nós temos ao nosso redor Enoque, nós temos aqui Abraão, Noé, nós temos Moisés, Joquebede, Sara, Raabe, nós temos vários exemplos ao nosso redor, mas o autor de Hebreus diz: agora é sua vez, agora é você. Irmãos, termina a pregação dizendo: agora é conosco, agora é com você, agora é a sua vez de ser um homem e uma mulher de fé na sua geração. Agora é a vez nossa de glorificarmos a Deus, e se preciso for, que nós paguemos o preço que for para sermos crentes, que nós não desistamos da fé, que não renunciemos à fé, que nós não retrocedamos, que nós não somos da perdição, nós somos dos que vivem pela fé para a salvação. E eu então trago algumas aplicações. É de extremo conforto nós olharmos para essa lista aqui e vermos pessoas imperfeitas. Meus amados irmãos, imperfeição hoje virou motivo para pecar. A carne é fraca. Eu errei porque fulano errou. Quer dizer que se fulano for para o inferno, você vai também? Quer dizer que se fulano pular no fogo, você pula também? Não, isso não cola. Aqui nós temos homens e mulheres imperfeitos. Sara, imperfeita. Raabe, prostituta. Abraão, mentiu. Sansão, farriou a vida toda. Davi, assassino e adúltero. Nós temos vários homens e mulheres aqui, nenhum deles perfeito. Isso nos encoraja. Nós muitas vezes olhamos para nós e dizemos: meu Deus, como é que eu posso glorificar a Deus sendo tão perfeito assim? Pode, porque Davi glorificou a Deus, Sansão glorificou a Deus,
Raabe glorificou a Deus. Eles não eram melhores do que nós. Eles não eram perfeitos. Eles também eram homens e mulheres que erravam, mas viveram pela fé. O que nos falta, meus amados irmãos, é viver pela fé. Quem vive pela fé, ainda que erre na vida, ele sabe para onde vai, ele cai e se levanta, ele olha para Cristo, ele segue a Cristo, ele não renuncia, ele não retrocede, não se desvia. É muito bom saber que mesmo perfeitos, nós podemos ser homens e mulheres de fé. Outra aplicação, boa parte desses heróis que aparecem aqui, homens e mulheres de fé, eram desconhecidos. Eu li até Samuel, pelo nome. De Samuel para frente fala, eles, aqueles, cadê o nome deles? O nome deles não aparece. Você pode não ser um rei Davi. Você e eu podemos não ser uma Esther, um Daniel na Babilônia, um José do Egito. E estamos em pé de sermos crentes fiéis. Não olhemos para a posição que eles exerceram, olhemos para a fé que eles exerceram. Muitos hoje querem ser exaltados que nem José. A maioria dos crentes hoje nunca será um governador. Não seremos nem inspetores de um colégio. Muitos de nós não seremos nem vereadores. Mas não importa. Não é preciso ser um governador do Egito para ser crente. Tem que ter a fé que José teve. Tem que ter a fé que Abraão teve. Os homens que nós vimos de Samuel para frente são todos desconhecidos. Pastor, eu não sou o rei Davi, eu não sou a rainha Esther. Não importa. Desconhecidos aparecem aqui, mostrando que Deus usa homens e mulheres de grandes nomes, mas também Deus usa homens e mulheres anônimos. E é isso que nós somos. Nós somos anônimos. Somos conhecidos apenas aqui na cidade e muito nos povoados. Não importa isso. O importante é que nós sejamos homens e mulheres de fé. Outra aplicação, a fé que as pessoas tiveram aqui no texto, não era um salto no escuro, mas era uma convicção de coisas que vão acontecer. Fé não é tiro no escuro. Fé não é assim, você crê, aqui arriscando. Pode ser que eu seja salvo, pode ser que não. Pode ser que eu vá para o céu, pode ser que não. Está errado. Isso aí não é fé. Fé é dizer assim, ó, eu vou viver hoje, aqui e agora, com Cristo, fiel a Cristo, porque eu serei salvo, porque Deus cumprirá as promessas dele para mim e para você, porque Deus um dia trará para mim e para você um reino, um novo céu, nova terra, um paraíso eterno. Fé não é salto no escuro, não é arriscar, fé é pisar firme, fé é ver o invisível, fé é ver as promessas de Deus que um dia se cumprirão. Aí eu vou tentar ser crente aqui, talvez dê certo, não. Nós temos que dizer o seguinte, eu vou ser crente, porque um dia Deus vai cumprir as promessas que Ele fez para mim. Eu sei que um dia Cristo voltará, eu sei que um dia eu virei 20 benditos de meu Pai, entre na porta do reino preparado para vocês desde antes da fundação do mundo. Isso sim, meus amados irmãos, é fé. Outra aplicação, a fé nem sempre nos livra de problemas, angústias, sofrimentos e adversidades. Olha o tanto que eles sofreram, mas eram homens e mulheres de fé. Alguns irmãos dizem, pastor, eu estou sofrendo muito, eu acho que eu nem sou crente. Não tem nada a ver. Crentes sofrem, crentes têm depressão, crentes morrem de câncer, crentes morrem atropelados, crentes morreram na pandemia. Nosso irmão Lázaro, até hoje eu tenho saudade de Lázaro. Nosso irmão Lázaro, com vozeirão dele glorificando a Deus. Não ouvimos mais Lázaro hoje pessoalmente, só as músicas gravadas dele. Lázaro morreu, que nem o homem mais profano da pandemia. Aquele homem mais imoral da pandemia morreu de Covid-19. E Lázaro morreu também de Covid-19. Ou seja, a fé não nos isenta dos problemas do aqui e do agora. Não, aí eu vou para a igreja para minha vida melhorar. Eu estou com muito problema. Você vai arrumar mais. Você vai arrumar mais. Além dos problemas do dia a dia, a luta contra a carne, a luta contra o diabo, a luta contra o mundo, a acusação do mundo contra você, a vigilância, a cobrança, o desejo de ser como Cristo não consegue, a vontade de ler a Bíblia não consegue, de orar, mas não consegue. Não, fé não poupa ninguém de problemas. Fé nos faz firmes nos problemas. Por último, a fé, sendo verdadeira, sempre nos conduz a atitudes, ações e decisões. Moisés rejeitou o status dele. Joquebed rejeitou, meus amados irmãos, o medo contra o decreto do faraó.
A Bíblia nos diz que Abraão rejeitou também a terra que vivia e começou a andar na terra prometida, não sabendo bem o que era a terra prometida. Fé nos leva à ação. Se você realmente tem fé, você obedecerá, você agirá. A fé, segundo a Bíblia, irmãos, nos leva à obediência. Abraão, quando ouviu o chamado do Senhor, obedeceu, ele creu e foi na terra que Deus mandou ele ir. Noé, quando recebeu o chamado de Deus para construir uma arca, mesmo sem ter visto um pingo de chuva, ele construiu uma arca. 120 anos construindo uma arca de madeira, irmãos, sem ter visto um pingo de chuva, nem o tempo fechado ele viu, apenas sol, e lua, nada de chuva. Mas Noé, quando foi divinamente instruído, ele construiu uma arca, crente que Deus um dia traria um dilúvio sobre a face da terra. Quando Noé e a família dele entraram na arca, a Bíblia diz que veio o dilúvio e destruiu a todos que não entraram na arca com Noé e os seus familiares. Ou seja, toda pessoa de fé agiu. Toda pessoa de fé não apenas diz que cria, mas agiu. Você que não é crente essa noite, saiba, a Bíblia diz que aquele que crê e for batizado será salvo. Isso significa que você deve exercer sua fé em Jesus. E fé verdadeira te levará a um compromisso com Cristo. Fé verdadeira levará você a obedecer. Nós todos que estamos aqui, aprendamos uma coisa: agora é a nossa hora de exercermos a fé, de renunciarmos o mundo, de obedecermos a Deus, apesar das consequências. Nós somos chamados agora a obedecer ao Senhor. Você que não é crente ainda, saiba, a fé verdadeira te leva a seguir a Jesus. A fé verdadeira te faz um discípulo fiel em Cristo. Não caia na mentira de que você crê sem obedecer. A obediência é a marca da fé. A obediência é a fé traduzida em ações. Que nós aprendamos então que a fé verdadeira sempre nos conduz a atitudes, ações e decisões. Então que todos nós tomemos a decisão de caminharmos neste mundo, olhando para Cristo como autor e consumador da nossa fé. Amém.